62% da população brasileira está ativa nas redes sociais. Os dados são do relatório Digital in 2018, The Americas. O mesmo estudo aponta que as mídias digitais já assumiram um forte papel nas estratégias de marketing das empresas. 37% das pessoas compram um produto por terem visto anunciado na TV, contra 29% que compram por terem visto o produto primeiro na internet. Mas qual é o papel dos influenciadores digitais? Até que ponto eles são capazes de orientar nossas escolhas online? Bom, é o que nós vamos conferir no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. E hoje quem me acompanha no programa é o acadêmico de jornalismo Wesley Durães. Oi, Wesley. Olá, Lisa. E olá também para você que acompanha o programa Viva Voz. Lembrando que você pode participar do nosso programa, olha só que curioso, através das redes sociais, pelo Instagram e pelo Twitter, no @VivaVozUnivale. E também pode conferir o Facebook. A nossa página é o facebook.com/VivaVozUnivale. Isso mesmo. Hoje a nossa convidada é a professora Camila da Silva Schmidt, que é professora nos cursos de Administração e Marketing da Univale e é estudiosa na área do marketing digital. Obrigada pela participação, professora. Bem-vinda. Obrigada, pessoal, pelo convite. Vamos nessa, então. Bom, a gente quer saber tudo, né, sobre essa nova onda, que não é nova, tão nova, mas que, de uma certa maneira, ainda nos surpreende de várias maneiras, né? Enfim, esse rápido crescimento das plataformas digitais acabaram trazendo muitas mudanças em todos os âmbitos sociais, trabalho, comunicação em termos gerais, né? E um dos produtos dessa era são os influenciadores digitais. Tem gente que prefere em inglês, né? Digital influencers, enfim, a gosto. Mas, e agora eles ocupam um espaço que antes era das celebridades, né? Então, quem era famoso na TV, no cinema, na música, e agora você tem essas pessoas invadindo as redes, a internet em termos gerais. O que muda nas relações de consumo com a entrada em cena dessa figura, professora? Então, pergunta incrível. O que acontece, né? Se vocês forem ver, a internet está em todo lugar. Se vocês forem no Monte Everest, ele tem 4G já. Então, se vocês quiserem escalar, consegue fazer ao vivo a tua escalada. Então, a internet está em todo lugar. Realmente, era uma coisa das celebridades, hoje não é mais. Existe até uma questão que o pessoal fala: influenciar ou ser influenciado? Eis a questão. No marketing digital, a resposta são os dois. Então, você consegue ser influenciado e influenciar. Hoje já não é mais uma área da celebridade, sim de qualquer pessoa. E não necessariamente alguém que tenha fama. Pode ser qualquer um de nós aqui sentados. Então, hoje a gente tem uma rede de pessoas que são nossos amigos, são pessoas que compartilham com a gente momentos e nós estamos consumindo nesses momentos. E é interessante que conforme a gente vai andando, a gente vai influenciando eles na medida que a gente dá a nossa opinião, a nossa recomendação. Tá? E hoje já diz, como vocês falaram ali na entrada, sim, as pessoas têm a informação primeiro na internet e hoje 90% das pessoas que estão tomando uma decisão de compra levam em consideração a opinião de alguém. Essa pessoa sendo conhecida ou não conhecida. A gente leva a opinião de estranhos. Então, realmente, está mudando muito o consumo. E as empresas estão de olho em o que elas estão sendo, né, ditas por aí na boca das pessoas. E não só os seus anúncios incríveis na internet, seus vídeos. Então, elas levam em consideração o que o pessoal está vivendo, a sua experiência, né? E o burburinho por aí. É interessante. O influenciador digital ganhou esse status quando as marcas perceberam que essas personalidades poderiam ser usadas como canais de comunicação estratégicos. De que forma o marketing digital atua em relação a isso, professora? Então, hoje a gente tem vários tipos de marketing, né? Se vocês forem olhar, nós temos 85 tipos de marketing. Um deles é o marketing digital, que está bem em evidência agora, e um desses é o marketing de influência. O marketing de influência é você pegar algum consumidor experiente, alguém que saiba lidar muito bem com o seu produto ou o seu serviço e dissemine as informações para o público. Porque nem todo mundo hoje lê manual, né? Verdade. Então, melhor entrar no YouTube e ver o que já fizeram. Ver como funciona. Então, hoje as pessoas compram determinados produtos ou serviços, simplesmente vão no feeling. Não utilizam, leem o manual ou não buscam educação. O que está acontecendo com essas marcas? Elas estão vendo que pessoas não estão usando da maneira correta, estão falando mal dessa marca, falando mal do produto, do tipo, não funciona, comigo não deu certo, demorou demais, quebrou.
Mas no final não é a marca que fez alguma coisa errada ou de má qualidade, é o consumidor que usou errado. Então, eles criaram um canal mais líneas com o consumidor, trazendo esses influenciadores. Pessoas que têm uma educação, que entendem aquele produto ou serviço e têm expertise para dar orientações para aquele povo que tem preguiça, às vezes, de ler todo um site, ler um manual e num vídeo de 3 minutos, o cara, às vezes, usando, desembalando, a pessoa já fica, né? Com aquele... Tem hoje youtubers famosos para a criançada que o cara fica filmando ele jogar o jogo. A criança assiste uma pessoa jogando e acha o máximo. Porque ela entende como vai. Então, hoje as empresas estão nesse sentido. Porque é muito mais do que serviço bom, de qualidade e preço legal, relacionamento. Bacana. Então, e aí entra uma outra situação que eu acho que merece essa nossa análise, né? Ok, empresas estão observando esses influenciadores, estão de alguma forma absorvendo esse conteúdo para computar, lógico, para o seu próprio marketing. Agora, e essas figuras que andam em ilhas, né? Que realmente ainda não estão vinculadas a empresa nenhuma? Qual o impacto dessas pessoas? Porque elas podem falar bem, podem falar mal de vários produtos, serviços e tudo mais, né? Como é que um profissional de marketing lida com essas situações? Então, eu sou uma profissional de marketing, eu trabalho com várias empresas e quando essas empresas querem trabalhar algum tipo de educação no mercado para ensinar o que elas estão solucionando, qual é a dor que elas estão amenizando, elas tentam fazer sozinhas, claro, com anúncios, mas tem pessoas que estão sofrendo essas dores e resolvendo sozinho. Então, ela vai até essa pessoa, que é um cara que está mostrando que ele sente a dor, que ele achou uma solução e que ele ensina as pessoas qual solução de imediato surtiu efeito para ele. As marcas estão indo até eles para ter uma proximidade melhor com o público, porque às vezes o cara ele tem uma linguagem, já que ele faz, né, mais parte daquele, ele tem uma linguagem, um jeito de falar que chama mais atenção do que a própria empresa. Porque uma empresa hoje ela é difícil onipresente, né? E hoje a gente tem que entender que é muito mais suscetível a gente falar mal do que a gente falar bem. Então, é muito mais fácil um ser humano falar mal de alguma coisa ou falar bem. E as empresas sabem disso, né? Hoje é difícil. Existe aquele site, né? Reclame Aqui, que é bombástico na internet. E também existe um site chamado Elogie Aqui, mas ninguém usa. Tá vendo? Existe? Existe, tá vendo? Mas ninguém usa. Mas o Reclame Aqui é realmente decisor de compra. Então, as empresas estão fazendo o quê? Estão buscando essas pessoas para entender como elas lidam com o público, que maneira que elas usam as palavras certas para falar sobre o que elas... Porque muita gente, às vezes, consome alguma coisa, mas não sabe mexer naquilo ali. Por exemplo, o smartphone tem tanta funcionalidade que, às vezes, a pessoa compra para usar o WhatsApp. Né? Então, é interessante que esse pessoal tenha uma dinâmica, porque vive. Existe até um termo que se chama skin in the game, que é pele em risco. Então, hoje, o pessoal só acredita na recomendação de quem viveu aquele risco. Então, é a mesma coisa. Gente, o que vocês acham de viajar, sei lá, para a Bahia? Fiquei num hotel maravilhoso. Vocês só vão levar em consideração porque eu fiquei no hotel, eu vivi aquela experiência e eu estou passando. Agora, se eu li num site, falei que o hotel é maravilhoso, vocês não vão levar muito em consideração aquilo. Então, hoje, as pessoas estão nisso. Pele em risco, levando em consideração e quem vive aquilo ali diariamente. Legal. E as empresas estão de olho. Agora, Camila, se isso significa, então, que o formato clássico da publicidade, da propaganda, realmente está tendo que ser revisto completamente. Completamente. Hoje existem vários tipos de marketing, onde publicidade e propaganda tem que se reinventar. Hoje a gente não vende o produto, a gente vende a ideia, a pessoa que está por trás, o nosso processo. Tudo. Por exemplo, tem empresas hoje que não vendem mais o celular, mas vendem pessoas que pensaram no celular, pessoas que estão dentro daquele fornecimento de peças do celular. Ninguém mais vende o produto em si, mas vende a ideia, os envolvidos, o processo. O pessoal, por exemplo, da Ambev, eles vendem não a cerveja deles. Eles vendem a história daquela cervejaria, porque eles trabalham muito com cervejaria artesanal. Que é isso, a gente paga uma cerveja artesanal um pouquinho mais cara, porque tem uma história por trás, uma pessoa que faz há anos no porão da casa dele, ele entende, gosta daquilo, participa de campeonato. Ninguém sabe a história da Brahma, o que a Brahma está fazendo lá dentro, que é uma empresa muito grande. Então, é isso que a gente está tentando vender, o processo, as pessoas, e não o produto em si, que é marketing de conteúdo aí. Mais um dentro da jogada. Opa.
Então, como explicado pela professora, vai além do produto, não é mesmo? Chega a ser, de certa forma, um status social, né? A gente comenta em sala, nós que fazemos jornalismo, a gente, de certa forma, estuda as pessoas, e hoje em dia tudo está muito ligado ao status. As pessoas querem fotos nas redes sociais, as pessoas querem causar nas redes sociais. Professora, e qual a relação disso com o marketing? A partir do momento que você tem muitos seguidores e você influencia muitas pessoas, você posta aquele story e a empresa automaticamente fica conhecida. Então, para ser um influenciador digital tem vantagens e desvantagens, né? Uma desvantagem é essa daí, quando você tem muitos seguidores, existem os famosos haters, né? Pessoas que fazem comentários maldosos. E uma coisa que o influenciador tem que fazer, quando ele está propagando qualquer tipo de informação, é interagir com os seguidores. E interagir não é fácil, né? Porque tem gente que entendeu aquilo, tem gente que não entendeu, tem gente que fala bem, tem gente que fala mal. E aí tu tem que saber lidar com esse artifício, porque o consumidor em si, a gente tem aquele aspecto. Ele está sempre certo? Não. Ele precisa ser educado. Hoje, o suprassumo do mercado não é vender, é educar o seu consumidor. Tá? Então, a gente educa, mostra como se consome e depois vende. Então, hoje, os influenciadores eles estão preocupados da seguinte maneira. Eu vejo influenciadores querendo ensinar educação financeira. Aí vem uma empresa que é uma corretora de finanças, investe nesse cara e esse cara diz que ele usa essa corretora. E ele realmente usa, porque ele mostra a tela quando ele vai falar sobre as atividades financeiras que ele faz para conseguir reservar um dinheirinho. Então, ele mostra. E aí, quem vai para essa corretora tem uma graninha, porque ele consegue um desconto. E melhor, né? Ele consegue receber todo o respaldo dessa corretora para estar sempre a nível de atualização do que muitos outros. E aí ele trabalha bastante isso e a corretora ganha. Porque ele está simplesmente fazendo o dele, ganhando o dinheiro dele, aprendendo, porque quando você ensina outra pessoa, você aprende 1000 vezes mais, né? Então, hoje as empresas estão nessa jogada. E sim, tem que cuidar, porque tem muita coisa maldosa acontecendo. Veja um caso Neymar. O Neymar, porque um caso aconteceu com ele, que ele é um influenciador digital, muita gente segue ele, por ele ter acontecido ou ocorrido o que aconteceu. Ele perdeu muito prestígio com algumas marcas, e as marcas estão deixando de fechar contrato com ele. Então, isso pode acontecer, né? E aí, tu tem que levar em consideração o que as pessoas estão falando. Talvez o caso dele seja verdade ou não, mas a verdade hoje é o que está na boca do povo, né? O que as pessoas estão comentando. Pois é. Agora, assim, a gente vai falar já sobre alguns novos cursos que a Univale está oferecendo a partir do segundo semestre agora de 2019. E é uma formação, né, de graduação em nível superior e tudo mais. E eu quero chegar, na verdade, na figura do profissional. Quer dizer, a gente pode considerar um influenciador digital um profissional de marketing? Como que a gente define essa figura? Então, um influenciador digital, sim, ele é um profissional de marketing, como um youtuber da vida, porque um influenciador digital, ele está em qualquer plataforma digital. Ele pode estar no Instagram, no próprio YouTube, falando em blogs, em qualquer situação. Então, ele pode, sim, ser um profissional. Para vocês terem uma ideia, o YouTube, a cada 1000 visualizações de um vídeo que você posta lá, você ganha, em média, de 60 centavos a $5 a cada 1000 visualizações. Isso depende, né, conforme o seu nicho. Se você é da gastronomia, se você é de finanças, moda, viagem, você monetiza de maneiras diferentes. Então, a pessoa já ganha fazendo conteúdo. Não precisa ter nenhuma marca junto com ela. Ela já ganha só por isso, pela plataforma. Mesma coisa o Instagram. O Instagram, ele te dá o dinheiro conforme o número de seguidores. Então, você não precisa estar vinculado à marca para começar a ganhar dinheiro. Vem a marca, ela te oferece patrocínio, você começa a receber produtos e falar. Aí tem essa vantagem de ganhar. Hoje, sim, a gente consegue ser um profissional. Não existe cursos por aí que sejam cursos de graduação. O que está existindo agora é o que a Univale está propondo. Já o primeiro curso que existiu sobre influenciadores digitais foi criado na China para especificamente moda e gastronomia, que é onde que surgiu essa didática de influenciador digital. Hoje existe influenciador digital para tudo, tá? Para dieta, nutrição, veganismo, para tudo mesmo. Até para quem quer ser mãe. Tá? Tem influenciador digital para ser mãe. Desafios da Maternidade. Um dos maiores canais do YouTube que uma mulher que ficou grávida teve um insight, mães que precisam de ajuda. E ela está fazendo. É uma das grandes também. Então, dá para trabalhar com isso. Você consegue começar sozinho. E aí, conforme você vai expandindo o mercado, as marcas vão te vendo, vão achando uma linha de conexão com você, porque às vezes a
marca não vende aquilo que você fala sobre, mas ela tem o mesmo relacionamento do tipo. Ela, às vezes, você fala sobre feminismo, ela apoia, mas ela vende uma coisa que não tem nada a ver com feminismo. Às vezes você fala de futebol, mas ela apoia, né? E às vezes ela está vendendo, sei lá, maiô para natação. Mas você fala de futebol, tem a ver com esporte, ela consegue dar uma engajada. Então, não necessariamente as marcas estão indo para quem fala sobre o produto que seja do nicho delas, mas que tenham a mesma ideologia. Hoje, os influenciadores ganham pela ideologia da coisa. Perfeito. Muito bom entender um pouco mais sobre tudo isso, né? A gente vai para uma pausinha agora. Voltamos já já a falar com a professora Camila da Silva Schmidt. Programa Viva Voz de volta e hoje estamos com a professora Camila da Silva Schmidt, professora nos cursos de Administração e Marketing da Univale. E hoje estamos falando um pouco sobre influenciadores digitais e marketing digital. Professora, é interessante pensar que, por atuarem em setores segmentados, os influenciadores digitais podem ser extremamente populares e, ao mesmo tempo, pouco conhecidos. Um exemplo deste fenômeno é o youtuber Lucas Neto, um jovem de 27 anos que possui um canal no YouTube voltado para crianças. Ele possui mais de 6 bilhões de visualizações do seu conteúdo. Apesar de ser tão popular, se perguntarmos a um adulto de 40 anos sobre quem é esse youtuber, provavelmente ele não vai saber responder. Por que isso acontece, professora? Então, quando a gente quer se tornar um influenciador digital, a primeira escolha que a gente faz é o nosso nicho. Então, a gente precisa escolher realmente com quem a gente vai interagir. Que tipo de dor essa pessoa tem, que tipo de solução a gente pode agregar, que tipo de palavras para esse público faz super sentido, para que tipo de dinâmica diária eles têm. Então, existem vários públicos aí para a gente atender. Então, como o caso desse cara aí, sim, ele vai para a linha da criançada e aí ele já sabe o que a criança quer, quando quer, como quer, em que período quer. E aí, como ele entende bastante o nicho, ele sabe certinho se encaixar. Por isso que uma pessoa de 40 anos que tem uma rotina diferente de uma criança não acessa tão bem esse cara. Então, quando a gente vai trabalhar determinado público, a gente precisa entender muito desse público. Eu até chamo isso de uma análise psicográfica. Então, hoje não é saber, são homens e mulheres. Hoje, o gênero não dita mais consumo. Eu não consigo mais dizer, nossa, quem compra maquiagem são só mulheres. Uma grande mentira. Tá? A Avon trouxe números aí que o público masculino em questão de maquiagem está subindo muito. Então, não tem mais um público propriamente dito para determinadas coisas em questão de gênero, idade, em questão de poder aquisitivo. Essa é uma coisa que o pessoal, quando vai definir um público, se compromete em analisar. Poxa, será que o meu público tem grana ou não tem grana? Hoje, quem tem dinheiro ou não tem, esse consumo não existe mais. Eu não consigo falar, nossa, quem compra um iPhone é só quem tem dinheiro. Impossível. A gente sabe que isso não acontece. Aqui no Brasil, diferente dos outros países, a gente tem essa dinâmica de fazer preços parcelados. Claro, a pessoa dá um jeito e vai comprar. Vai comprar. Então, hoje eu não consigo te dizer quem tem dinheiro compra tal coisa e quem não tem. Impossível, tá? Hoje são prioridades. A gente precisa analisar se ela é pai, se ela é mãe, se ela tem pet. Hoje, pessoas que têm gato, cachorro, têm um tipo de consumo diferente de quem não tem. Pessoas que são urbanas, pessoas que são interiorinas, pessoas que têm mais amigos, menos amigos, fazem faculdade. Até o tipo de trabalho que você tem influencia no seu consumo, tá? Por exemplo, eu sou professora. Quem é professor tem férias quando? Final do ano. Então, quem está trabalhando com prática de lazer e turismo, para me atender, é diferente de atender o autônomo. Perfeito. E assim, vamos para o outro lado um pouco. Tem toda uma situação nova que envolve, inclusive, posturas éticas, né, professora? Então, o Wesley trouxe o exemplo do youtuber voltado para a criança. Como é que faz para mediar essas questões? E assim, como um profissional de marketing, e aí eu estou realmente pensando, né, um profissional que assumiu, que tem uma formação e tal, consegue lidar com tudo isso sem ser abusivo? Ou seja, há limites nessa relação? Então, como um influenciador digital, ele propriamente está numa plataforma, a própria plataforma impõe limites, né? O YouTube, no caso, nesse exemplo, quando a pessoa vai falar e interagir com algum tipo de palavrão e ela tem delimitado um público infantil, aquele vídeo ele não pode ser o upload não acontece e o próprio YouTube barra.
né? Então, existe maneiras de reportar. Hoje, por exemplo, eu estava no Instagram buscando... a gente estava desenvolvendo uma prática, interagindo, e a gente descobriu que tinha um perfil fake, falso, interagindo com as pessoas de maneira... dando pistas erradas. Alguém foi lá e falou, gente, esse perfil está fazendo isso. Vão lá e reportem. Juro... Mandaram para o Instagram. Em questão de minutos, eu fui entrar, já não tinha mais. Eu recebi a notícia que era para reportar, fui ver se estava no ar, já estava fora. Então, hoje as pessoas estão interagindo sozinhas. A plataforma ajuda em sentido ético, mas o próprio público também ajuda. Ele também interage falando se gostou ou não e barrando aquele conteúdo se vai para frente ou não. Interessante. Ainda agora voltando em relação à pesquisa citada na introdução do programa, as mídias digitais têm sido destaque nas estratégias de marketing das empresas, como a professora está dando exemplos, levando em consideração ali a relação das mídias clássicas, como era a TV e o rádio, o jornal, etc., e hoje em dia as redes sociais. Atualmente, professora, a internet é a melhor forma de investir? Sim, hoje a internet é incrivelmente maravilhosa para investir, mas por ela ter esse vínculo, trabalhar na internet é de graça. Sim, pode ser de graça, a gente pode gerar um público orgânico. O que é isso? A gente fazer um conteúdo e esperar acontecer. Tá? Ou você pode investir um dinheirinho e fazer patrocínios, anúncios pagos. Eu, como especialista na área, eu aconselho você a pagar. Porque o que acontece? As plataformas, elas são muito inteligentes. Elas precisam também monetizar, né? Como é que o Google monetiza se você usa ele de graça? Você colocando as suas informações pessoais lá. Você está o tempo todo pesquisando, vendo coisas, e aí ele entende que tipo de consumo você tem para te ofertar melhores os serviços. É a mesma coisa qualquer outra plataforma. Então, uma plataforma, gratuitamente, ela tem um limite. Então, se você quer trabalhar com ela para atingir um público, tu consegue, faz um conteúdo legal, tu chega. Mas daquele limite tu não passa, ela barra. E aí ela te obriga a fazer um investimento para alcançar mais público. E esse investimento vale muito a pena. Porque comparado a um outdoor, comparado a vinculado em televisão, é muito mais barato. Chega a ser 16 vezes mais barato do que essas vinculações tradicionais, tá? Então... Tá certo. Agora, Camila, vamos falar um pouquinho do curso novo, Tecnólogo em Negócios Digitais. Tem a ver com essa pauta, então, dos influenciadores? Fala um pouquinho do curso. Tem, nós estamos então com um curso novo que é uma graduação Tecnólogo em Negócios Digitais. Ela já tem inscrições, já vai estar aberta agora para o segundo semestre de 2019. O que essa graduação ela forma? Ela forma gestores para, com auxílio de ferramentas como as mídias sociais, engajar melhor as pessoas que estão naquela equipe e transformar serviços, pessoas, empresas, produtos para o lado digital. Então, hoje a gente está abrindo esse curso porque a gente sabe que tem empresas que não são digitais que querem ser, empresas que nasceram digital e estão cheias de desafios e que precisam melhorar, é para esse curso também, e pessoas que querem ser autônomos, querem ser youtubers, influenciadores digitais. Se vocês forem ter uma ideia, o nosso primeiro semestre nós temos disciplinas como economia digital, inteligência emocional, que é você lidar com o seu comportamento em questões como comentários maldosos, você lidar com isso sem ser pejorativo, né? A gente tem que entender que acontece e precisa lidar com isso. E nós temos projetos integradores que são projetos para fazer a pessoa ter um resultado para si própria. O nosso primeiro projeto é designer de carreira. Então, no primeiro período, o cara já sai com um projeto de design de carreira. Se ele quer ser um gestor para uma empresa ou se ele quer ser um gestor para si próprio. Então, já existe essa graduação que forma, se quiser, influenciadores digitais. A pessoa entende dinâmica de mercado, tanto em gestão, tecnologia, marketing e finanças, né, se for o caso, também que nós temos, para se preparar. Porque hoje é interessante nós sermos uma startup, que é a dinâmica de mudança corrente. O mercado, eu estou falando com vocês aqui, está mudando dia após dia. Então, o que foi ontem não é o que vai ser amanhã e assim por consequência. Então, é interessante saber que existem empresas que são startups, mas também entender que pessoas podem ser startup. Então, a gente cria, nesse curso, pessoas startup. Pois é, e aí, entrando ainda nessa linha, só para completar,
essa formação leva a quê, né? Qual seria o âmbito de atuação, então, das pessoas que fizerem esse curso? Então, um formado nesse curso, ele se torna um gestor, um tecnólogo. A gente não vai formar um programador, tá? Muita gente acha, nossa, eu vou me tornar um programador, vou conseguir fazer aplicativo e fazer e-commerce. Não é isso. A gente forma gestores, pessoas que são estrategistas. É uma pessoa que consegue entender e falar com o programador, falar com uma equipe, líderes digitais que entendam o que a gente precisa fazer para a internet ser um pouquinho melhor. Porque hoje a gente sabe que a internet tem muita informação, as pessoas ainda não estão preparadas para isso. A gente vê que tem muita coisa de graça e pessoas precisando desse conteúdo sem conseguir se organizar para receber esse conteúdo. Então, a gente forma pessoas que vão ajudar empresas que querem se digitalizar, empresas que já são digitais e têm desafios, né? E pessoas que querem realmente se tornar influenciadoras independente o tipo de setor e fazer com que elas consigam fazer o próprio gerenciamento. Por isso nós temos gestão emocional e fazer o gerenciamento melhor do mercado, porque o influenciador, ele educa o mercado e, consequentemente, o nosso consumo fica melhor. A gente entende melhor os padrões e as empresas oferecem coisas melhor para a gente, porque a gente pede. Então, esse é o trabalho do influenciador digital. E o que tem de espaço para trabalhar, principalmente aqui na nossa região, tem muitos, tá? Tem muitos mesmo. Só para vocês terem uma ideia, de 100% das empresas que estão no Brasil bem, né, inscritas lá certinho no órgão, só 60% tem site. Só. E é site, não é nem e-commerce. Então, cadê o resto, os 40%? Estão ativas, estão vendendo e não tem nenhum vínculo digital. Olha aí como a gente consegue fazer um aporte para o nosso trabalho em qualquer lugar. E trabalhar home office, né? Que é o suprassumo da nossa vida. Tu consegue atender o Brasil inteiro em casa. Então, tá aí a nova jogada desse curso. Muito legal. Muito bom. A gente está chegando ao finalzinho do programa. Professora, uma pergunta agora futurística. Você acha que no futuro nossa forma de consumir conteúdo e produtos vai ficar exclusiva para a internet? Então, eu ando lendo muito sobre a parte do futuro, né? Quando vai ser o futuro. Eu imagino que o futuro ele já está acontecendo agora, né? E o que vai acontecer? Eu vejo, pelo que eu leio, uma migração das telas grandes para as telas pequenas. Ou seja, a gente vai sair do e-commerce, que é num desktop, para ir para mobile, para o celular mesmo. Então, hoje, se vocês forem ver, o celular que vocês têm no bolso, ele é mais potente do que o primeiro computador que levou o homem à Lua. Então, a gente tem uma potência muito grande nos nossos bolsos. Só que muita gente, às vezes, não tem muita facilidade de usar, a tela é pequena, você quer entrar no e-commerce, para dar zoom é difícil. Então, o futuro vai ser nesse cara aqui, no mobile, em aplicativos, nessas telas menores e nos que a gente chama de wearables, que são produtos que estão conectados ao nosso corpo, como os smartwatch, tem já camisetas que fazem a medição da tua temperatura, do teu cardio, para você fazer exercício. Já tem a Microsoft está criando que é como se fosse uma tatuagem, tá? Para você poder botar todas as suas senhas criptografadas. Uau. Sem você precisar usar, né? Carregar nada. Não carregar mais nada. As suas senhas estão protegidas ali, criptografadas, né? Então, o futuro é esse, os wearables e a parte mobile, que vai dar boom, já está dando, mas vai ser nos próximos 5, 10 anos mais boom ainda. Muito legal. Esse é o nosso mundo, né? Muito interessante, complexo e fantástico. Professora, obrigada pela presença. Obrigada, a gente conversou com a professora Camila da Silva Schmidt, que é docente nos cursos de Administração e Marketing aqui da Univale. Gostou, Wesley? Muito bom, né? E ainda mais no século XXI, que a gente está tão ligado às redes sociais, a gente tem sido tão influenciado, como foi a nossa conversa, a gente tem que buscar informações sobre isso. Perfeito. Então, já que a gente falou de rede social, você pode nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no @VivaVozUnivale, também no Facebook, na página facebook.com/VivaVozUnivale. Muito obrigado. Tchau, gente. Até o próximo.